do que seria a análise econômica do direito aplicado aos contratos, e aí a Bianca poderia enfim, traçar alguns dos vieses cognitivos que podem afetar isso, e o que seria a economia dos contratos, e depois até a gente pode dar alguns exemplos do que a gente tem feito na Senacom, enfim, considerando tudo isso. Então, me parece que a gente só consegue compreender bem o tema da economia comportamental, que vem da psicologia comportamental, entendendo a tradição que essa escola está inserida, que é a análise econômica do direito, né? Então, a análise econômica do direito nada mais é do que a aplicação do ferramental das ciências econômicas no campo do direito. É importante mencionar sempre que a economia é uma ciência comportamental, ela lida com relacionamentos humanos em ambientes de mercado. A economia não lida, portanto, com dinheiro, a economia lida com escassez e com tomada de decisão. Então, considerando isso, por isso que para nós é muito importante essa análise econômica, porque nós, no direito, lidamos com comportamentos humanos e nós não temos uma teoria comportamental, né? Nós temos uma teoria das normas, por uma tradição, vamos dizer, dogmática, que é importante, mas não é suficiente por si só para resolver todos os problemas complexos que nós temos que lidar no dia a dia dos negócios, né? Então, do ponto de vista de análise econômica, a gente pode aplicar isso aos contratos, né? O contrato nada mais é do que uma relação econômica. O contrato é uma relação de troca econômica envolvendo pelo menos dois agentes econômicos ou dois sujeitos de direito. O direito define o contrato como o acordo de vontades com o fim de criar e extinguir obrigações. Mas, no fundo, antes disso, ela é uma relação de troca econômica, né? Ninguém acorda de manhã pensa, não, vou celebrar um negócio jurídico, né? Você tem uma necessidade que você precisa suprir e você precisa ir ao mercado negociar para satisfazer essa necessidade. Em tempos de pandemia, o que acontece é que as preferências dos indivíduos, dos agentes econômicos, mudam radicalmente. Em condições normais de temperatura e pressão, por exemplo, uma viagem turística vale muito. Por isso que hotéis podem ser caros, viajar durante o carro é mais caro, mas atualmente está muito barato. Se você comprar uma passagem aérea agora, na média, você vai pagar. Isso é importante também, toda a ciência econômica, né? Ela trabalha com estatística, né? Então sempre tem uma média e tem desvio. Mas na média você vai pagar, tá barato. Por outro lado, tem coisas que não valiam nada, ou valiam muito pouco ano passado, e que agora valem muito. Máscara, álcool gel. Então, eu falava com o Thomas Conte num desses encontros da Associação Brasileira de Direito e Economia, competentemente organizada pela Bianca, que é da diretoria. E, assim, a situação é muito próxima a uma situação de guerra, a economia dele. Então, a economia, como eu dizia, né, lida com comportamento humano, com preferências, com a capacidade das pessoas tomarem decisões racionais, ponderando custo-benefício. Isso bem na mão dele. Então, digamos que, como em física, né, a gente estuda várias teorias até chegar na teoria da relatividade, movimento retilíneo uniforme, enfim. Então, a economia também vai sofrendo esse aperfeiçoamento. Essa crise econômica, ela pega os contratos, e eu gostei da expressão do Fernando Araújo, e um choque simétrico, porque pega os dois lados do contrato, né? Tanto que, por exemplo, no setor de turismo, é quase possível se falar numa dupla vulnerabilidade dos consumidores das micro e pequenas empresas de turismo, dado a catástrofe que foi nesse setor. Mas também a gente pode falar de relações de locação, né? Em que a alternativa para o locador
É nenhuma, porque ele não tem para quem alugar o imóvel, porque o mercado está muito sofrido, né? E o locatário pode não ter para onde ir também. Então, quer dizer, você tem choques simétricos provocados por uma situação quase que de guerra e que afeta muito as preferências das pessoas. Por isso que os preços se invertem e para a economia o preço tem a ver com a necessidade que as pessoas atribuem àquilo. Bom, então esse é o main, vamos dizer assim, eu não vou dizer que é mainstream porque significaria que a economia comportamental não é um mainstream quando é, tanto que 2 economistas comportamentais ganharam o Nobel de Economia. Para se ter uma ideia da sofisticação do sistema acadêmico americano, a Escola da Análise Econômica do Direito, ela nasce em Chicago, e a própria behavioral, a economia comportamental, também nasce em Chicago, ou seja, um sistema em que muito estranho ao Brasil, em que muitas vezes no Brasil o nosso sistema acadêmico, na minha experiência, pelo menos ele é um pouco feudal, no sentido em que o orientador só aceita orientar trabalhos que reproduzam a sua linha de pensamento e resistem a absorver coisas diferentes, talvez por vários motivos que a própria análise econômica também explica. Mas nos Estados Unidos o artigo seminal do behavioral, da economia comportamental, aplicada ao direito, do Taylor e do Susten, né? O Taylor da economia e o Susten do direito, eles explicam o que é a economia comportamental. Eles explicam, primeiro, que não é uma ruptura com Law and Economics, é um aperfeiçoamento preditivo, que a teoria ela só serve se você conseguir descrever fenômenos, né? Por isso que você precisa fazer pesquisa de campo. E a ciência, como diria Popper, né, é eterna tentativa e erro, né? Tentativa e erro. Então, a economia tinha um modelo de tomada de decisão e as pesquisas empíricas de laboratório, enfim, da própria neurociência, foram mostrando que, sim, a gente consegue tomar decisões racionais, mas também não sofremos alguns vieses cognitivos. E durante a pandemia, existem alguns vieses cognitivos que podem, acho que aí a Bianca pode falar mais disso, para eu não monopolizar aqui, né? Mas dos 2 sistemas, né, Bianca, do cérebro de tomada de decisão, sistema 1, sistema 2, o 1 é o rápido, né, o intuitivo, e o medo fica muito presente nessa situação de pandemia, então as pessoas estocam bens desnecessariamente, com medo do futuro, e tem o sistema 2, que é o racional, que é o capaz de construir um foguete, né? Então, acho que aí eu paro aqui e a Bianca segue para a gente estabelecer um diálogo. Obrigada, Luciano. Obrigada, Caio e a Rede LFG pelo convite. Fiquei muito honrada. Primeiro, queria também dar boa noite ao professor Luciano, que esteve na minha banca de mestrado, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que a gente convive aí nos congressos da BDE e tudo mais. Também gostaria de falar aqui um pouquinho da Associação Brasileira de Direito e Economia, que nós estamos aí à frente hoje em dia de algumas lives muito bacanas, se o pessoal quiser acompanhar. E como todo mundo, acho que eu também estou aqui em home office, até desculpem se é o meu cachorro aqui latir, mas ele está querendo aqui brincar e não é o momento, né? Mas ele está aqui embaixo e vai continuar. O que eu queria, diante do panorama que o professor Luciano traçou, dentro do nosso tema de vieses e heurísticas cognitivas e relações negociais e a pandemia, eu acho importante, primeiro, a gente trazer um cenário do judiciário brasileiro, né, do cenário de tragédia, entre aspas, lembrando aí da tragédia dos comuns, que é um conceito básico da análise econômica, qual o problema que a gente vive e convive. Né? Esse problema, segundo o relatório do CNJ de 2018, ele pode se resumir em 73 milhões de ações judiciais. Esse relatório do CNJ, para quem não sabe, é muito bacana, você entra lá, você consegue ver e compreender vários dados sobre o judiciário, e o ano base que eu estou tratando aqui é do ano base de 2018, porque esse relatório ele é feito, né, um ano retroativo. E o de 2020 ainda não saiu, que seria ano base de 2019. Então, a gente está falando aqui do ano de 2018. Então, não se sabe ainda como que aconteceu em 2019, mas a linha
tende a ser a mesma. E o que acontece? Né? Desses 73 milhões de ações que a gente tem, 20 milhões ingressaram no ano de 2018. E tem um dado muito interessante desse relatório que se chama o estoque de processos, ou seja, aquilo que entra e não sai. Né? E qual que é esse porcentagem? Beira mais ou menos 72%. Então, dos 20 milhões de processos que foram propostos em 2018, você tem um passivo de 73% dos processos em média. Isso quer dizer que grande parte daquilo que entra, a maioria, acaba não saindo do judiciário tão cedo. Aí a gente acaba tendo, né, professor Luciano, uma demora na prestação jurisdicional que ela é muito exagerada, né? Tem estados aí que, por exemplo, no âmbito da execução, demora 8 anos, uma média, ou processo de conhecimento, 3, 4 anos, a depender do estado. E isso demonstra, né, um pouco da tragédia que o judiciário vive de sobreutilização da prestação do seu serviço. Eu gosto muito de lembrar da tragédia dos comuns, né, que foi um artigo feito por, me corrija se eu estiver errado, professor Luciano, acho que é Harry Haddon, ou Haddon, uma coisa nesse sentido, o autor da tragédia dos comuns, de 1968, que basicamente ele dizia o quê? Que você tem um bem comum, que seria o pasto, né? Ele traça uma historinha, imaginem um pasto em que os fazendeiros colocassem os seus bois, as suas vaquinhas para lá pastar e para comer esse pasto. E o acesso a esse pasto ele seria gratuito, ou seja, com baixo custo, com nenhum custo para esses fazendeiros. E o que acontece? Você tem um incentivo para que cada vez mais esse bem comum ele seja utilizado, até que você chega naquilo que o autor chamou de tragédia dos comuns, ou seja, a tragédia desse bem comum. Então, quando você tem um cenário, né, em que o acesso ao bem público e ao serviço ele acaba sendo gratuito, muitas vezes, ou de baixo custo, né, a depender do Estado brasileiro aqui, a depender do judiciário em que a parte propõe a ação, você tem, digamos, um incentivo ao ajuizamento de ações. E um incentivo que provoca, entre aspas, a tragédia da justiça, assim como teve a tragédia dos comuns, que foi colocado pelo autor. Né? E aí, dentro desse cenário, a análise econômica do direito, sob a perspectiva tradicional, que é aquela que o professor Luciano estava falando, das partes contratuais, né, de relação negocial, tudo mais, ela estabelece uma forma de você tomar uma decisão entre propor uma ação judicial ou estabelecer um acordo. Né? Então, quando que você, na prática, teria que propor uma ação judicial ou quando que você celebraria um acordo? Segundo a análise econômica tradicional, ou seja, longe dos viés e das heurísticas cognitivas, as pessoas elas tomariam suas decisões de forma muito racional, sempre racional. Então, quando você decidiria no seu dia a dia que carro comprar, se você vai casar, se não vai casar, que roupa que você vai vestir, que roupa que você não vai vestir, enfim, todas as suas decisões, segundo a economia tradicional, elas seriam pautadas em racionalidade, ou seja, em basicamente análise de custo e benefício. Aí depois vem a economia comportamental e vai dizer o quê? Peraí, nem sempre as pessoas são tão racionais quanto a economia tradicional está pregando. E aí que o professor Luciano disse que essas teorias elas não são contrapostas. Exato, elas não são contrapostas, é uma evolução. Né? A economia comportamental ela veio trazer a pragmática, ela veio trazer a pesquisa empírica, ela veio demonstrar que nós temos heurísticos e viés cognitivos que influenciam a nossa tomada de decisão. Nem sempre eu consigo tomar uma decisão com base em cálculos, ou com base num projeto para construir um foguete, como o professor Luciano colocou. Então, dentro dessa perspectiva, a análise tradicional da economia vai dizer que você vai celebrar um acordo quando você conseguir chegar num campo de negociação. E para chegar nesse campo de negociação, você teria que analisar algumas variáveis. E quais seriam essas variáveis? Você teria que avaliar a probabilidade de êxito da ação a ser proposta, né? Ou seja, se você vai ganhar, se você vai perder, né? Você teria que analisar o benefício ou prejuízo esperado, né? Ou seja, eu estou pedindo uma indenização de quanto? 100 mil reais? 10 mil reais? Qual é o benefício que eu estou esperando como autor e qual é o prejuízo que eu posso sofrer como réu? Né? E as custas e as despesas processuais, que é outra variável que você tem que dimensionar na sua decisão de celebrar um acordo entre as partes ou de propor uma ação judicial. E aí a gente acaba encontrando uma fórmula que é basicamente você pegar a probabilidade de êxito
né? Multiplicar pelo benefício esperado e diminuir os custos, né? No caso do autor. Então, por exemplo, né, Caio, num exemplo aqui muito simples, né? Você espera um benefício de 100 mil reais, você tem uma probabilidade de êxito de 50%. Você pega os 100 mil reais, multiplica por 50%, que dá 50 mil, e diminui os custos. Vamos imaginar que seus custos sejam de 5 mil reais. Então, você tem um benefício esperado como potencial autor de 45 mil reais. Ou seja, essa seria a oferta mínima que o autor aceitaria do réu para não propor a ação. Então, esse é o cálculo que a análise econômica pautada na racionalidade impõe para que você consiga estabelecer um campo de negociação entre as partes. E, de igual forma, você faz isso em relação ao potencial réu. Né? Você vai contestar ou você não vai contestar? Então, você faz exatamente a mesma coisa. Pega a probabilidade de êxito, o prejuízo esperado e soma os custos, né? No caso do réu. Claro, gente, eu não vou conseguir aprofundar todas essas coisas aqui agora, porque vai fugir do escopo da nossa reunião aqui, mas basicamente seria essa ideia entre você propor uma ação judicial ou celebrar um acordo com base na economia tradicional, né? E aí, bom, o que acontece? Veio a economia comportamental, né, e disse que essa racionalidade do ser humano, ela não pode ser vista como a racionalidade do homem econômico, né, do homem que só faz análise de custo-benefício, que toma uma decisão porque vai ter mais custo aqui, ou menos custo ali, ou mais benefício aqui, ou mais benefício ali. Você teria as influências das emoções, né, e dos vieses das heurísticas cognitivas, que são o quê? São atalhos cognitivos que o nosso cérebro cria, que o nosso cérebro já utiliza desde que a gente nasceu, digamos assim, né? Todos já nascemos com essa predisposição para a tomada de decisões. Né? Então, o Daniel Kahneman, naquele livro Pense Rápido e Pense Devagar, o que ele vai dizer, como o professor Luciano já adiantou? Que nós decidimos com base em dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema cognitivo rápido, é o sistema cognitivo que faz com que vocês tomem decisões rápidas e diárias. E segundo o Kahneman, nós utilizamos esse sistema em 95% das nossas decisões. Então, vejam, 95% das nossas decisões são tomadas com base em viés e heurísticas cognitivas, né? Emoção, raiva, né? Às vezes, dentro do contrato de uma relação societária, você pode ter a quebra da affectio societatis, por exemplo, né? Você não tem mais ali uma relação afetiva entre os sócios que acaba por, enfim, criar algum conflito, e você toma alguma ação com base na emoção, e a emoção dentro da economia comportamental é traduzida como a heurística do afeto, né? A heurística do afeto é justamente essas emoções que podem influir na tomada de decisão. E aí a gente entra em algumas heurísticas e viés cognitivos que podem ser traçadas dentro do processo e dentro das relações negociais. No contexto da pandemia, até o professor Luciano já falou isso em outras lives, nós vemos que há uma predisposição das pessoas em tomar decisões com base no sistema 1, né? Vou fazer compras grandes no supermercado, né? Enfim, todas as decisões pautadas com base em quê? Em emoções, né? Em medo, em receio, vou sair, não vou sair, vou comprar mais, não vou comprar mais. E isso reflete também dentro das relações negociais e das relações contratuais. Né? Por exemplo, algo importantíssimo que a gente vê que reflete a atuação do sistema 1 é justamente a tomada de decisões para o momento de agora. Né? As pessoas estão preocupadas em resolver os seus problemas para esse mês, para o mês seguinte, para daqui no máximo 3 meses, acreditando que a pandemia vai acabar. Né? Sim, até pode, né? Até pode as atividades voltarem ao normal e tudo mais, mas é necessário que as pessoas comecem a pensar, especialmente dentro das relações contratuais e negociais, a médio e a longo prazo. Ou seja, como é que as coisas vão estar em dezembro? Como que as coisas vão estar no próximo ano? E daqui 2 anos? E daqui 3 anos? Então, tudo isso tem que ser muito sopesado e com base no sistema 2, né? Justamente com base no sistema que diz que você tem que questionar, você tem que duvidar, você tem que colocar no papel. Né? É assim que você utiliza o sistema 2, fazendo cálculo, sopesando custo-benefício, prós e contras de tomada de decisão e tudo mais.
Então, o que a gente vê é um reflexo atualmente dentro das relações contratuais do sistema 1. Né? Então, por exemplo, né, o que a gente viu agora no último mês? Uma tentativa enorme dos juristas como um todo de encontrarem soluções para o cancelamento dos contratos. Né? O que é força maior, imprevisibilidade, o que mais? Fato do príncipe, imprevisibilidade contratual. Então, a gente vê uma série de exceções que já são previstas na nossa legislação para dar alternativas para as pessoas para o desfazimento do contrato. Quando, na verdade, a gente vai sair dessa crise mantendo os contratos, tentando manter os contratos. Né? Seja dando um desconto aqui, seja postergando o pagamento de eventuais prestações. É assim que a gente tem que tentar, sempre na via negocial. Né? E evitando ao máximo, ao menos do meu ponto de vista, a propositura de ações judiciais. Isso tem que ser evitado ao máximo, porque com essa crise certamente haverá um aumento do número de processos de conflitos judicializados e o melhor caminho é sempre ali a via negocial do que a via do judiciário. Não sei se o professor Luciano quer fazer algumas considerações aí, eu acho que eu já falei aqui demais. Professor Luciano, estás aí? Sim, para ter estabilidade, quando estou ouvindo aqui, eu fico sem voz e sem vídeo. Bom, talvez assim, agora a gente já falou o que é análise econômica, né, dos contratos. Evidente que por trás dessa teoria, 99% dos contratos as pessoas ponderam custo-benefício e, portanto, entram no contrato ou tentam sair do contrato numa análise de custo-benefício. E, claro, o Osner falava isso, né, que a quebra eficiente do contrato é aquela pergunta para quem já foi advogado, né, como eu, agora estou licenciado, em que o cliente consulta, né, assim, em última análise, se pode sair do contrato e quanto é que vai custar. E aí se busca lá se tem uma cláusula penal, se essa cláusula penal ela pré-liquida ou não, quanto que custaria no judiciário, quanto tempo vai demorar, qual é a chance de aplicar essas saídas de força maior ou mesmo de onerosidade excessiva, enfim. Então, por trás de um contrato sempre tem uma estratégia de pessoas que buscam maximizar a sua posição, pelo menos em 99% dos contratos e 100% dos contratos empresariais. Né? Acho que não há dúvida que em contratos empresariais os empresários ponderam custo-benefício. Há até uma ementa lá, uma súmula das jornadas de direito comercial, que justamente em razão do profissionalismo do comerciante, do empresário, a aplicação do artigo 478 de onerosidade excessiva ao comerciante, a barra é mais alta, né? Porque presume-se justamente que ele é sofisticado. E até no projeto de lei esse do direito transitório, né, que iniciou no Senado, e que, acho que ainda não foi aprovado, mas está bem avançado, justamente se prevê ali algumas hipóteses de que não se considerar caso fortuito força maior nem onerosidade excessiva, variação do dólar, correção monetária, enfim. E no direito civil também, assim, via de regra, as pessoas entram em contrato normalmente ponderando custo-benefício. E é muito difícil interferir nessa equação econômico-financeira do contrato sem um cuidado muito grande, porque vi algumas decisões judiciais que dizem o seguinte: bom, então agora, por conta da situação de hipossuficiência do locatário, ele não paga mais aluguel ou concedo a ele uma moratória. Pois é, mas é que por trás do locatário pode ter uma relação com um locador que é um funcionário público ou alguém da iniciativa privada que popou a vida inteira e a única fonte de renda é o aluguel. Então, são situações muito complicadas e até por isso alguns civilistas que têm defendido a negociação como uma condição da ação antes de judicializar. Porque o juiz, para interferir na economia do contrato, existe muito assimetria de informações, né? Ele não sabe exatamente, até ele entender, né, a situação daquele contrato,
vai tomar muito tempo. E até achei interessante a iniciativa do TJ de São Paulo, que parece que há uma tentativa no CNJ também, de criar mediação online, né, pelas vias digitais, para tentar prevenir o excesso de litigiosidade causado pelo corona. E acho que a mediação tende a funcionar muito bem na grande maioria desses casos, né? Talvez a própria arbitragem também. Já vi um artigo de uma pessoa defendendo que justamente a arbitragem, pelo árbitro ter mais tempo e menos assimetria de informações, justamente ele conhece mais aquele mercado que ele está atuando ali como árbitro, a chance de errar é menor, né? E muito bem. Então aqui nós temos, acho que o panorama do que é a análise econômica, como que a pandemia pode afetar esses vieses cognitivos que podem me fazer, às vezes, e aí também esse viés do medo pode fazer com que a pessoa tome decisões que vai se arrepender dali a 2, 3 meses, né? A gente está acompanhando, por exemplo, o tema que não é simples, acho que a gente pode ter tempo aqui para discutir, o desconto de mensalidades escolares, né? Quer dizer, tem alguns PROCONs que determinaram o desconto linear de 30%. Ora, isso não faz o menor sentido econômico. O CAD já emitiu uma nota técnica, porque é evidente que escolas de bairro pequenas não conseguem dar 30% de desconto, quando a gente sabe que 70%, 80% é folha de salário de professor e funcionário. Então, o que vai acontecer, né? Apenas grandes grupos, é até concentracionista, que é outro problema da pandemia, né? A pandemia tende a gerar muita concentração para fazer frente de economias de escala, para economizar custo, né? E nós vamos ter muita concentração e ali na frente, logo ali, essa concentração vai gerar menor capacidade de escolha, preços mais altos. Então, daqui a pouco, o consumidor agora, premido por essa situação que é dramática, né? Mas já existe jurisprudência também favorável aos consumidores em situações dramáticas de não conseguir pagar mensalidade. Mas lá pelas tantas, daqui a 2, 3 meses, com a retomada, né, da atividade econômica, vai faltar aquela escolinha pequena do bairro. Então, são temas que são difíceis, eles não são simples, como também não é simples essa discussão entre medidas de lockdown, que são de medicina, e medidas de economia, de reativação da economia, né? Quando a gente diz que deve ser baseado em dados, em ciência, bom, mas o problema é qual ciência e quais dados, né? Porque você tem vários temas, por exemplo, você determina um lockdown. Bom, mas e as crianças que estão em alfabetização? Você vai ter um prejuízo educacional ali. Então, você tem, de um lado, uma medida de saúde, de outro, uma de educação. Aí você determina uma coisa e depois tem um efeito econômico logo ali. Então, e eu não estou recomendando que não tenha, para ficar muito claro, lockdown. Só estou dizendo que decisões baseadas em dados, as próprias medidas, tem um artigo interessante do Bruno Becker, que também foi da BDE, que ele fala dos viés cognitivos aplicados aos próprios reguladores. Então, os reguladores sofrem de viés cognitivos, os políticos, enfim. Então, é muito interessante esse debate. Eu não sei se o Caio gostaria de propor algumas perguntas para a gente, para enfrentar algumas, quando ele pensou no tema, para a gente só para fazer dando continuidade aí, professor Luciano, que é o que você estava falando, a gente vê muito viés confirmatório, né? Então, você buscar elementos que corroborem a sua posição previamente tomada, né? A sua crença anterior. Então, desde de político, enfim, tomada de decisão, seja agora de lockdown ou de não lockdown, você vai buscar o quê? Dados que corroborem a sua posição anterior, né? Então, muitas vezes você inverte o processo de tomada de decisão, né? Primeiro eu tomo a decisão e depois eu busco elementos que corroborem esse meu posicionamento. E isso a gente vê desde dentro do processo, desde a atuação dos próprios advogados e das partes e desde a atuação de políticos, de regulatório, de regulação e tudo mais. E esse é um dos grandes questionamentos da economia comportamental, né?
será que eu, né, quando estou tratando de economia comportamental e estou acreditando na existência das heurísticas viés cognitivos, né, eu não estou também buscando elementos que corroborem a minha posição, né? Será que os trabalhos, muitas vezes empíricos, realizados pelos pesquisadores também já não têm essa predisposição? São até questionamentos que o professor Luciano fez na minha banca, né? Não sei se o professor se recorda, né? E ficou aí o questionamento até o presente momento. Então, a gente sempre tem que trabalhar com o sistema 2, né? E o sistema 2 requer que você duvide da sua posição, né? Eu gosto muito de pensar num raciocínio de advogado do diabo, né? Bom, se eu quero agir dessa forma, vamos pensar o que eu faria se eu estivesse do outro lado, né? Para ver onde que eu posso ceder numa relação contratual, numa relação negocial, onde que eu tenho menos razão, onde que eu tenho efetivamente mais razão. E até ali, quando o professor falou da questão locatícia, o que eu vejo, até o Flávio Roberto comentou ali para todo mundo, né? Uma intenção anterior de rescisão contratual que acaba se justificando pela Covid agora. O oportunismo, né? Digamos assim. Mas eu acredito que, em relação a conflitos, por exemplo, judicializados, embora a gente tenha visto algumas decisões aí questionáveis, como o professor Luciano falou, da concessão linear de desconto em mensalidade escolar, como é algo excepcional, acredito que os juízes tendem a exigir uma comprovação, né, de uma quebra financeira de quem está requerendo, né? Então, e não adianta ser um problema financeiro anterior à pandemia, né? Se você já estava mal e agora você continua mal, isso não vai ser acolhido de forma alguma, imagino eu, né? Porque você não teria uma quebra aí financeira, uma onerosidade excessiva por conta da pandemia e por conta do evento. Eu acredito que a gente não tem como evitar, né, essas ações ou essa busca de negociação oportunista, mas nesses casos é sempre bom, né, seja na via negocial, seja na via judicial, você exigir prova enfim, do prejuízo financeiro que a outra parte está sofrendo por conta da Covid. Em relação às mensalidades escolares que o professor Luciano tratou, é algo complicado, porque está relativa à prestação de serviço que foi contratado, né? Então, você contrata um serviço educacional que é para ser prestado de forma presencial, não tem previsão no contrato de forma online, as escolas têm que se ajustar àquilo, e aí começa a haver o questionamento bom, mas se os alunos não estão indo mais para a escola, não há uma diminuição dos custos, né, de luz, de água, de telefone, muitas vezes de aluguel, enfim. E aí há um questionamento dos contratantes em relação a isso. Será que não tem que haver, então, um desconto proporcional do outro lado da mensalidade, né, em relação a quem está pagando? Vejam, não dá para você conceder desconto linear, porque aí vai existir um incentivo ao não pagamento das mensalidades escolares, né? Hoje até, professor Luciano, eu encaminhei para o senhor, um inquérito civil público, então não tem problema eu mencionar aqui. O Ministério Público está fazendo uma recomendação para as escolas privadas aqui de Santa Catarina que, em caso de cancelamento, não cobre nenhum ônus da parte contrária. Né? Isso vai provocar um incentivo a mesmas pessoas que podem continuar pagando, e esse serviço, vejam bem, ele vai ser reposto em algum momento, né? Isso vai provocar um grande incentivo para que as pessoas não paguem mais as mensalidades. E isso pode acarretar, inclusive, a quebra de muitas escolas privadas aqui de Santa Catarina. Então, há toda uma relação complexa que tem que ser analisado caso a caso, mas, de todo modo, a via negocial e a análise de cada caso concreto é muito melhor do que você ter uma decisão judicial, muitas vezes concedida em uma mera liminar, né, e que abarque todos os possíveis conflitos e todos os casos. Não sei se o professor Luciano concorda aí, quer fazer algum parênteses? Não, que, de fato, assim, quando a gente começa a trabalhar com teoria de decisão, comportamento estratégico, a gente não pode ficar surpreso que intenções anteriores sejam aproveitadas, porque isso sempre vai ser assim como se o contrato estiver mal desenhado, a pessoa vai sair também se não valer a pena.
o Williamson fala, e outros autores de análise econômica do direito, quer dizer, as regras contratuais previnem o oportunismo. É para isso que serve. Por isso que se a gente simplesmente começar a desconsiderar as regras contratuais, começa a aumentar muito o descumprimento contratual. E o Brasil já tem um histórico ruim de cumprimento de contratos comparado a outros países, mensurado, por exemplo, pelo Banco Mundial, né, o Doing Business. E se eu quiser fazer o cumprimento forçado, na média também o judiciário nosso, não é uma crítica, mas acaba, pelo volume de casos, demorando muito. Então, tudo isso entra na equação de tomada de decisão. E também, é assim, é do jogo. Situações aparecem, as pessoas vão tomando decisão, vão desenhando suas estratégias. A gente só não pode esquecer, portanto, dessa lição do contrato como alocação de risco entre as partes, e nenhuma das partes previu e não tinha como prever, embora acho que, assim, a gente sabe que a cada, sei lá, 6 anos a China tem produzido uma pandemia, ou não pandemia necessariamente, mas uma epidemia. E quando eu digo produzido, eu não digo no sentido intencional, mas eu digo que, de qualquer maneira, SARS, gripe suína, gripe aviária. Então, acho que agora os economistas vão ter que começar a modelar porque já não é mais a previsão, sempre é feita olhando para trás, né? Então, porque não tem outra forma de prever o futuro. A ciência, ela observa fenômenos e prediz o futuro. Então, assim como a previsão do tempo, a gente olha para trás e monta modelos matemáticos para frente, acho que os economistas vão ter que começar a pensar de que já há alguma regularidade. A gente não sabe como é que era a China antes, porque era fechado, né? No que a China se abre, né, para o mundo, eu não sou antiglobalista, mas a antiglobalização, acho que ela trouxe muitos benefícios para os países em desenvolvimento, muito menos para a Europa, e por isso que os europeus são anti-globalização, na média, especialmente os franceses, enfim, alguns fenômenos que mostram isso também nos Estados Unidos. Houve perda de empregos, mas acho que agora começa a gente ter que mudar um pouco o que é previsível ou não. Eu lembro que no Brasil se formou uma jurisprudência de que inflação não era imprevisível, porque a gente sabia que ia ter, não sabia quanto exatamente. Então, assim, talvez já seja possível, com algum modelo matemático, se prever a próxima, ou quando se terá, e já não dá mais para falar que é tão imprevisto assim. É interessante que eu tive alunos que já trabalharam com como situações do mundo real, de muita repercussão, de novo, por uma questão até de economia comportamental, repercutem em cláusulas contratuais. Então, o Katrina, nos Estados Unidos, gerou cláusulas de seguro em relação a vendaval e etc. Né? O 11 de setembro começou a gerar cláusulas em relação a atos de terrorismo. E agora nós vamos aí a Lava Jato aqui começou a gerar cláusulas de compliance, uma lei também, né? Mas eu estou falando de cláusulas contratuais de como as pessoas se previnem. E eu diria que agora os agentes econômicos mais sofisticados, que têm bons advogados, vão ter que começar a desenhar isso nos contratos, né? E o diabo é o seguinte: provavelmente vai se ter algum tipo de seguro contra a pandemia, mas vai custar muito, porque a gente não consegue calcular quanto é que custa isso, né? Tudo é custo, entendeu? Eu tenho que precificar. Então, bom, não sei se o Caio gostaria de nos fazer, a gente está aqui beleza. aproximando do fim. Tranquilo. Eu, assim, fazer alguns pontos para o pessoal. Eu vi que tem até aluno, fico muito feliz que tem aluno de graduação aqui que está se formando e já está se inteirando nesse tipo de assunto. Então, o pessoal também do mestrado e doutorado, fica à vontade em mandar alguma questão, levanta a mão ou manda pelo bate-papo aqui que a gente vai falando para os professores aqui. Pelo que eu entendi, professor, o papel e professora, o papel do jurista hoje, o eixo de reflexão diante de economia, de neurociência, o eixo de reflexão do jurista ele se desloca, ele sai daquela dogmática,
jurídica, daquele campo das ideias, e vai mais para um pragmatismo, né? Ele vai mais para o empirismo, ele vai mais diante da realidade para que aquilo formule, auxilie nas tomadas de decisões. Seria correta essa afirmação, professor? Só para se a gente compreendeu mais Olha, esse assunto. olha, a medicina e o direito na Grécia Antiga e em Roma eram muito parecidos, né? Não tinha grande ciência ali. E a medicina se desenvolveu bastante, né? A gente percebe o debate hoje na pandemia e é baseado em evidências. A gente pode até discutir se é imprecisão, então, mas a discussão é do modelo, se funciona, qual é o protocolo, se testou, se não testou, grupo de controle. E é um debate, portanto, já bem mais avançado que o debate dogmático, né? Que não, fulano disse tal, que eu brinco que por vezes vem o super trunfo retórico. Eu dizia isso já há muito tempo, né? Não, direitos humanos, larga na mesa essa, vai ficar muito difícil, né? Porque aí se eu for contrapor, eu sou contra os direitos humanos, aí fica uma discussão muito retórica, né? No limite de ser vazia. Então a gente tem que começar justamente a trabalhar. Eu acho que a graduação não, a graduação a gente tem que aprender aqueles conceitos fundamentais para poder ser um bom advogado, um bom juiz. Mas em nível acadêmico, mestrado, doutorado, tem que começar justamente a fazer conta, estatística, porque até para dar subsídios para quem está, porque o juiz não precisa ser o cientista, né? Assim como o cara que está, o médico que está no posto de saúde, ele não precisa entender de modelo epidemiológico, mas alguém tem que fazer isso para ele, e ele tem que ter a disciplina e a humildade de aceitar, porque também o que eu vejo é que alguns juristas, não, estatística não serve para nada. Não. Aí fica um debate anti-iluminista, né? Usando essa expressão iluminista do Pinker, né? Que é um neurocientista. O que é iluminismo? É ciência, liberdade enfim, e crença no progresso, né? Então, eu acho que do ponto de vista acadêmico você estaria correto, assim como é nos Estados Unidos, né? O sujeito que faz um mestrado, doutorado, não é em dogmática, né? Porque senão vira cartadas linguísticas. E eu estou feliz que eu li um livro recente de um neurocientista e filósofo, que é o Joshua Green, também de Harvard, e ele fala justamente do legalismo tribalista, né? A expressão é dele. São pessoas que usam essas cartadas retóricas do tipo contra o ambiente, contra os direitos humanos, contra os direitos dos consumidores, que aí você fica numa situação que não tem mais como fazer conta, como provar algo em contrário, mas que no fundo, eu vi agora um filósofo de Harvard também dizer que é imoral você flexibilizar o lockdown. Quando você recorre a essas narrativas, você está no sistema cerebral 1 das convicções. O problema é que quando a gente está tendo que debater com o que é o tribalismo, né? É o nós e eles, é aquele grupo que comunga das mesmas crenças e valores. Só que uma sociedade complexa, você não pode deliberar políticas públicas só com pessoas que você concorda. Vamos dar o exemplo, né? O aborto. Aí quem é liberal é a favor, quem é conservador é contra. Como é que nós saímos dessa? Sim. Se eu não fizer conta. Então, o Green fala de se criar uma metamoralidade com dados, para usar o sistema 2, cuidando de todos os viés cognitivos, porque senão a gente só fica procurando dados que confirmam o que a gente acredita, né? E cria, e ele menciona lá, o ser humano tem uma incrível capacidade de querer explicar o que ele não entende, e ele não aceita, né? Então, as pessoas são técnicos de futebol, que ok, não sei quanto científico é, mas acho que se alguém estudou 4 anos deve saber mais que quem não, e quem jogou futebol 20 anos sabe mais do que quem não jogou, mas assim, também é economista. Eu vejo pessoas, juristas, dando assim, aulas e aulas sobre preço abusivo. Pô, vamos estudar um pouquinho como é que é a formação de preço, né? Como é que... Não é assim, eu acho, né? Então, é imoral. Acho que, pelo menos, é o que o Joshua Green fala nesse livro Tribos Morais, né? Que é um livro sólido. Essa, inclusive, professor Luciano, é a heurística do excesso de confiança. Né? As pessoas elas tendem a ter um excesso de confiança nas suas posições. Ou seja, eu sou melhor que o outro, né? Eu não. E aí a gente pode combinar também com o viés do otimismo, né? Em relação à pandemia. Eu não vou pegar a doença, os outros vão pegar a doença. Né? Então é sempre assim, cada um praticamente na sua bolha cognitiva. Né? E
E aí até o professor me lembrou, quando eu estava realizando a minha pesquisa de mestrado, em que eu fiz 50 entrevistas, né? Muito dentro daquela pesquisa que o professor Luciano fez na PUC do Rio Grande do Sul em 2011. Eu entrevistei 50 pessoas entre advogados, partes e juízes. E algo me chamou muita atenção, né, em relação aos magistrados e aos desembargadores, de quando eu fazia a seguinte pergunta: há imprevisibilidade judicial? Enquanto a maioria dos advogados me respondiam que sim, há imprevisibilidade judicial, né? Se eu proponho uma ação na vara X, eu tenho uma decisão; se eu proponho na vara Y, eu tenho outra decisão; se vai para o STJ, tem outra; e para o TJ, tem outra. Enquanto a maioria dos advogados me respondiam que sim, os juízes e os barradores me respondiam que não há imprevisibilidade. Então o que isso me fez refletir? Né? Que há praticamente uma cegueira deliberada, né, em relação ao universo em que a pessoa está inserida e um excesso de confiança em relação ao seu próprio contexto. Né? Ou seja, não é porque as suas decisões como magistrado elas são lineares que não há uma imprevisibilidade em relação ao todo. Né? Então, há sempre que ter um cuidado em relação a esse tipo de tomada de decisão. Outro ponto interessante que o professor Luciano me lembrou, que me fez recordar, é a heurística da disponibilidade. O que é a heurística da disponibilidade? É quando você lembra de eventos recentes, né, em que, por exemplo, aconteceu com um amigo seu, ou que você viu uma notícia sendo divulgada pela mídia, e que você acredita que a sua situação também se insere naquele contexto. Então, dando um exemplo prático. O fulano conseguiu um desconto no aluguel de 50%. Então, você acredita que porque você também é locatário, você também vai conseguir um desconto de aluguel de 50% porque existe a pandemia por si só. Né? Então aí o que você provoca? Você vai incentivando cada vez mais ali a propositura de ações por conta dessa heurística da disponibilidade. Né? E certamente o excesso de confiança é algo que é muito comum, né, no nosso, principalmente no nosso meio jurídico, né, em que as pessoas, é muito difícil você convencer alguém ou a si próprio a dar 2 passos atrás para analisar uma outra posição. E eu só vou falar aqui, Caio, tem uma quer que eu faça a pergunta? Do Matheus. Eu vou fazer a pergunta aqui. Do Matheus ali. Se considerarmos que em tempo de pandemia o ativismo judicial acaba ganhando forças, qual seria a melhor maneira, em um ponto de vista econômico, considerando os vieses cognitivos da economia comportamental, de se lidar com a diminuição da segurança jurídica e cumprimento dos contratos? O ambiente de incerteza... Posso responder essa, porque eu vou ter que sair em 3 minutinhos? Claro, professor. Professor, claro. Sim. Bem, aí acabou assim uma série de compromissos aqui, mas acho que a gente estava agendado por 1 hora, né? Então não me sinto culpado. Sim, já estamos aí, né? Encerrando. Aí eu deixo a Bianca encerrar e agradeço aqui o convite. É que o juiz também tem seu viés cognitivo, né? Então a situação da pandemia acaba estimulando, mas eu vejo hoje o judiciário mais preparado e já consciente para evitar um excesso e uma nova onda de judicialização. Que talvez aconteça, porque o direito de ação ele é funcional e está lá, mas assim, é muito difícil, de fato, assim, acho que talvez a melhor recomendação seria trabalhar bastante com o judiciário e estimular a mediação, né? Seria como eu responderia aqui. E aí peço licença em razão e deixo a Bianca para fechar aqui em meu nome, agradecendo aqui a todos. Pode ser? Pode. Claro, professor. Mais uma vez, obrigado, viu? Mais uma vez aí, só agradecer ao senhor. Obrigado aí, em nome da Rede LFG. E pessoalmente também, mais uma vez, toda vez que eu encontro o senhor pessoalmente, sempre essa simpatia, compartilhando esse conhecimento. E muito obrigado mesmo, mais uma vez, tá, professor? Tudo de bom aí, bom trabalho para o senhor. Obrigada, viu, Luciano? Até mais. Um abraço. Boa noite a todos. Prazer aí estar contigo. Da mesma forma, bem. Um abração. Abração. Eu só queria fazer um parênteses em relação ao que o professor Luciano disse, Caio, que é em relação a esse ambiente de incerteza. O ambiente de incerteza jurídica, ele fomenta a atuação das heurísticas e dos viés cognitivos.
né? Ou seja, quando eu não consigo determinar a probabilidade de êxito de uma ação, eu tendo a ser mais otimista em relação a ela, né? Ah, eu acho que eu vou ganhar. Então, quando você não tem certeza, você fomenta a atuação dos viés cognitivos, portanto, né? Do viés otimista e assim por diante. Certamente a melhor maneira de lidar hoje em dia com toda essa situação, Matheus, respondendo a tua pergunta, é buscar a via negocial de toda forma. E se você não puder buscar a via negocial, que você faça uma prova contundente do prejuízo que você eventualmente está tendo por conta da pandemia, né? Em decorrência da pandemia. Não pode ser algo fora desse contexto anterior. E basicamente isso, Caio. Não sei se tem mais alguma pergunta para o pessoal. Imagina. Pessoal, alguém quer tirar alguma dúvida com a professora? Aproveita agora, metralha de pergunta, que ela está preparada aí para poder nos responder sobre vieses cognitivos. Você tirou uma dúvida minha que eu tinha uma leve... Eu queria entender sobre qual que é a diferença de viés de aversão à perda, autocompetitivo, retrospectivo e disponibilidade. Você falou do viés de disponibilidade. Calma. Não, tranquilo. Você falou do viés de disponibilidade e eu entendi, nossa, perfeitamente. E aí, lendo, que eu falei para você que eu estava lendo antes sobre o tema, eu encontrei esses tipos de vieses aqui também. Então, aversão à perda. A aversão à perda é o seguinte, né? A aversão à perda está dentro daquilo que a gente chama de prospect theory. Aquilo que a gente chama é o Daniel Kahneman e o Amos, né? Tversky, aliás, eu sempre falo isso nas minhas lives, eu odeio o sobrenome dessa pessoa, porque desse mito, né? Ele é um gênio, um professor excepcional, né? Que criou essas diversas teorias junto com o Daniel Kahneman, mas ele tem um sobrenome muito difícil de pronunciar, tá, pessoal? Mas, enfim, dentro daquilo que eles criaram, que se chama Prospect Theory, ou seja, teoria da perspectiva, eles conseguiram demonstrar, por meio de pesquisas empíricas, que o ser humano como um todo, ele é aversivo à perda. Ninguém gosta de perder, tá? Então, quando eu pergunto para ti, Caio, tá? O que você prefere nesse momento? Você prefere ganhar R$900 agora ou ter a probabilidade de 90% de chance de ganhar R$1.000 no futuro? 900 agora, né? Exatamente. Sim, né? sim. E foi isso que a maioria das pessoas que responderam à pesquisa. Então, eles constataram que o ser humano como um todo, ele é aversivo à perda. E aí, partindo desse pressuposto de que as pessoas são aversivas à perda, você conseguiria criar cenários dentro de negociações, tá? De perda ou de ganho, junto com a heurística da ancoragem. Já vou explicar. Né? O que é a heurística da ancoragem? É a tendência das pessoas de ficarem ancoradas, ancoragem vem de âncora justamente, de ficarem ancoradas em valores pré-determinados. Então, o que você faz hoje, no sentido de negociar no seu dia a dia, tem relação com isso. Então, quando você tem lá um caso cuja indenização é de R$50.000, você pode pagar até 40 para a pessoa, mas você não vai oferecer 40 logo de cara, né? Você vai oferecer 10, você vai oferecer 20, você vai oferecer 30, né? Só depois você vai chegar naquele seu valor máximo. Porque isso faz com que as pessoas elas fiquem ancoradas nesses valores anteriores. E quando você vai propor um valor maior, a tendência da pessoa que vai receber essa proposta é ver aquilo como um ganho. Então, bom, se eu ofereci 10 no primeiro momento, a pessoa vai dizer, não, 10 é muito pouco, você está me devendo 50, eu não vou aceitar fazer o acordo. Né? Mas quando você vai lá e propõe 30, depois de ter oferecido 10, a tendência de que a pessoa interprete esse 30 como um ganho é maior. Né? Então, você trabalha junto com a heurística da ancoragem, né? E junto com a teoria da perspectiva, que é você conseguir estabelecer cenários de perda ou de ganho, tá? Dentro da relação negocial, para que eventualmente você chegue num acordo. Não sei se me fiz entender, mas a aversão à perda é esse pressuposto Perfeito. de que as pessoas não gostam de perder. E aí, não gosta de perder, você consegue estabelecer cenários ou de ganho ou de perda, a depender do que você oferece. Sim, eu tenho tem aqui do Dr. César. Tá. Ó, decisão judicial ou acordo baseado no sistema 2 será sempre melhor do que celebrado baseado no sistema 1? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
o que acontece? Eu gosto muito de lembrar da primeira vez que a gente folheou um processo. Eu digo folhear porque na minha época ainda era processo físico, não era processo eletrônico, né? Então, você folheava o processo. Então, como que você fez na primeira vez que você tocou no processo? Você abriu a capa do processo, você olhou folha por folha, folha por folha, até chegar no final. Mal sabia você que bastava abrir a última página do processo para saber o que tinha que ser feito naquele caso, né? Então, o que acontece? Quando você não está acostumado com uma situação ou com um problema que você tem para resolver ou com um caso que você recebe, você tende a agir com mais cuidado. Quando você tende a agir com mais cuidado, você trabalha com o sistema 2. É a primeira vez que eu estou vendo isso. Agora, com a repetição, o seu cérebro ele já tende a acionar as heurísticas e viés cognitivos para que você automatize essas decisões. Então, o juiz que está naquela vara e que ele recebe 500 ações iguais, ele tende a agir com base no sistema 1. E aí, por vezes, acaba passando por ele aquele caso que teria um distinguish, né? Que teria alguma coisa que o distinguisse dos demais e que pudesse trazer uma decisão diferenciada, né? Então, a quantidade de ações, até mesmo as metas estabelecidas pelo CNJ para número de ações mensais, de decisões mensais dos juízes, tudo isso faz com que você trabalhe mais com o sistema 1 do que com o sistema 2. Né? E acordo baseado no sistema 1, a gente pode citar, por exemplo, acordos baseados em emoções, que a gente traz mais para o âmbito do direito de família, que é onde as emoções estão mais afloradas. Mas, sem dúvida nenhuma, César, decisões baseadas no sistema 2 são sempre melhores do que baseadas no sistema 1, porque você sopesou os elementos, porque você fez análise de custo-benefício, porque você agiu com cuidado, você colocou a dúvida na sua posição, né? Perfeito, minha amiga, perfeito, viu? Por fim, aqui uma curiosidade minha mesmo, assim, quando a gente vai introduzir no estudo de análise econômica, a gente começa a estudar também as falhas de mercado. Então, assimetria informacional, externalidade, a gente pode entender que viés cognitivo é falha de mercado, Bia? O viés cognitivo é algo intrínseco ao ser humano, né? Se eventualmente você tomar alguma decisão cuja consequência gere algum problema no mercado, digamos assim, não é que né? Os viés heurísticas cognitivas são algo intrínseco, é algo do ser humano como um todo. Todos nós agimos em maior ou em menor grau no nosso dia a dia baseado em heurísticas e viés cognitivos. Eventual falha de mercado, assimetria de informação, tudo isso faz parte do jogo, né? É claro que os nossos problemas podem advir dessa nossa forma de decisão, mas não tem como falíveis que somos, sempre tomarmos decisões com base no sistema 2. A gente vai usar o sistema 1. Né? A questão é que em determinadas ocasiões você tem que saber e tomar consciência de que você pode estar agindo de forma tendenciosa. Né? Então, quando você recebe um caso no seu gabinete, você primeiro tomou a decisão ou você está analisando o caso mesmo de forma parcial? E se você tomou a decisão e está buscando elementos no processo, por que você não traz o elemento dúvida para o cenário? Né? Será que isso é verdade? Será que vamos ver o que a outra parte está dizendo? Então, sempre tem que ter esse cuidado. O viés confirmatório, especialmente, é algo muito proeminente. Né? Eu sempre digo, o juiz que deu uma liminar X, ele tende a manter essa liminar na sua sentença. Então, o juiz que participou de uma audiência de conciliação e de mediação, que eventualmente fez alguma proposição para uma parte ou fez uma proposição para outra parte, você já consegue ali identificar mais ou menos como que vai ser a decisão dele, por mais que não conste no termo de audiência. Então, nós, como seres humanos, temos essa predisposição de tentar manter a nossa postura inicial. Né? E aí a gente tem formas e formas de mitigar os viés cognitivos. Eu estou vendo aqui nos participantes, o professor Dierli Nunes está aqui nos assistindo, ele tem um livro muito bacana, que eu usei na minha dissertação, inclusive, que se chama Duvidando da Imparcialidade dos Juízes, se eu não me engano é esse o nome do livro. Se o professor quiser fazer parte aí da nossa reunião, por favor, fique à vontade, é muito interessante mesmo. Fique à vontade, viu, professor? Quem quiser contribuir com o debate, sempre muito bem-vindo. Mais alguma pergunta? Pessoal, mais alguma pergunta? Por aqui não, deixa eu ver aqui no WhatsApp, se alguém chegou a me mandar alguma coisa. Também não. Bianca,
Também não. Então vamos... Quer falar mais alguma coisa? Não, o pessoal que quiser falar, que quiser fazer Alguém quer falar, pessoal, desses vontade, né? 18 que estão aqui, desses 16 que estão aqui, querem fazer alguma pergunta? Mais uma vez, vou deixar aqui a indicação dos livros. Então, quem gostou da apresentação da professora Bianca, tem aqui o livro dela, Análise Econômica do Litígio entre Acordos e Ações Judiciais. Então, aqui é uma aula, resultado da dissertação do mestrado dela, é uma aula sobre posição estratégica do advogado e das partes, sobretudo se vai ou não, se faz acordo, se entra com ação judicial. Muito interessante, muito bom mesmo. Quem quer introduzir Law and Economics, pessoal, esse livro aqui, Direito e Economia no Brasil, muito artigo positivo, muita coisa boa que dá para vocês entrarem nesse mundo. Só que o problema do Law and Economics é um só, depois que entra não sai mais, vicia, o negócio vicia demais. Aqui o livro do professor Luciano Tim, está aqui a tese de doutorado dele, que já está atualizada com análise econômica dos contratos. Então, o Luciano Tim, nesse livro aqui, ele faz um estudo do arcabouço histórico dos contratos. Então, desde o Código Civil de 1916, do Clóvis Bevilacqua, passando pelo Código Civil de Miguel Reale, de 2002, aquela transposição de um Estado liberal para o welfare state, até chegarmos nessa questão de Estado. E voltamos agora com a Lei de Liberdade Econômica, né? Então, é muito interessante esse livro aqui também. E o livro que o professor falou são Tribos Morais, tá? Tribos Morais. O professor Luciano Tim com o livro chamado Tribos Morais, vale a pena aí quem tiver interesse de assistir. Bruno que está aí é o nosso coordenador. Gostaria de falar alguma... Quem? Caio. O Bruno é nosso coordenador aqui da LFG, que proporcionou, que viabilizou essa reunião aqui. Bruno, obrigado mais uma vez. Pode falar. Quer falar alguma coisa, Bruno? Sim, quero parabenizar aí por esse encontro, por essa live, pela temática excelente. Desde já agradecer em nome da Rede LFG, a você, professor Caio, professora, doutora Bianca, e ao professor Luciano também, doutor Luciano, estou acompanhando desde o início aqui. Foi muito rico esse encontro. E lembrando também, né, Caio, que nós disponibilizaremos aí todo esse conteúdo aqui, todo esse bate-papo também no canal do YouTube da Rede de Ensino LFG. Então, é mais para agradecer mesmo por essa excelente live aí aos doutores aí. Muito bem. Parabéns. Professora Bianca, minha amiga do coração, obrigado, tá? Mais uma vez agradeço a sua presença. Como sempre, você deu uma aula aqui para nós, aprendi muito com você, todos aqui aprendemos contigo. A gente vai disponibilizar isso daqui no YouTube depois e fico à disposição. Sempre que tiver insight aí, a gente vai gerando oportunidade. Eu sei que o assunto é diferente, mas você consegue perceber várias coisas que você faz na prática, no seu dia a dia, né, e que você já fazia, mas não sabia que existia um nome para aquilo, né? Então, ou que existia um estudo sobre isso. Então, por meio da análise econômica, justamente isso você consegue ver, né, vislumbrar aquilo que você faz na prática, na teoria, e saber que há uma razão para aquilo que você está fazendo. Né? Então, peço desculpas aí se eventualmente não consegui me aprofundar em algum assunto mais complexo. E se não me fiz entender, por favor, podem mandar um e-mail, podem, enfim, né, podem falar com o Caio aí, depois a gente discute mais. E agradeço ao coordenador Bruno e ao professor Caio pelo convite. Em nome do professor Luciano também faço esse agradecimento. Né? E basicamente é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela ocasião. Imagina. Pessoal, também quero agradecer a todas as pessoas que participaram, que interagiram aqui, ou então que só ouviram, que aprenderam conosco, que está aqui na reunião, pessoal do mestrado, do doutorado lá do IDP. Digo porque o Felipe, que é meu sócio, ele faz aula com vocês, eu pedi para convidá-los, então quero agradecer a todos vocês aí, vamos provocando oportunidades, difundir conhecimento, e é isso. Quero agradecer a todo mundo, um forte abraço, bons estudos a todos e ficamos à disposição. Tchau, tchau, viu? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.